Fala pessoal do canal Aventuras Biológicas, fala pessoal do canal Riff Marinho. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. No primeiro momento eu vou explicar essa reciclagem do nitrogênio na natureza e qual a importância dele para os seres vivos e principalmente para nós, seres humanos. E no final eu vou explicar como acontece esse processo dentro de um aquário, tá? Tanto de água doce, mas principalmente de água salgada, ok? Então, prestem atenção. Primeiro, para a gente começar a entender, o nitrogênio ele está na atmosfera, na sua forma gasosa, N2. E ele é extremamente importante para a fabricação de proteínas, de aminoácidos, do DNA, que é o nosso material genético. E um detalhe importante, 78% do nitrogênio está na atmosfera. Ué, então se a gente precisa desse nitrogênio, porque o nosso corpo está o tempo todo fabricando esses compostos, e o nitrogênio está na sua maior parte na atmosfera, então é só a gente respirar que o nosso corpo já tem nitrogênio, correto? Infelizmente não é assim. Para o nosso corpo, como a maioria dos seres vivos do nosso planeta, não conseguem assimilar diretamente esse nitrogênio da atmosfera. Então a gente precisa que outros organismos entrem nesse processo para que esse nitrogênio seja transformado e chegado até nós, ok? Então é sobre esse ciclo do nitrogênio, como acontecem essas transformações que nós vamos entender agora, ok? Então, preste atenção na figura que eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, coloquei essa gravura aqui para poder explicar melhor o ciclo do nitrogênio. Vamos entender aqui. Como eu disse antes, na atmosfera nós temos a maior concentração do nitrogênio na sua forma gasosa. Então, esse nitrogênio precisa ser assimilado por alguns organismos. Então, vamos começar. Existem algumas bactérias que ficam no solo, chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, que, como o próprio nome diz, elas absorvem esse nitrogênio da atmosfera. Essas bactérias, algumas estão no solo e outras estão associadas às raízes de algumas plantas. Quando essas bactérias assimilam esse nitrogênio, os seus excretas são liberados no solo. Só que esses excretas são liberados na forma de amônia. Então, essas bactérias pegam o nitrogênio do ar atmosférico, utilizam para a formação de suas proteínas e liberam a amônia como excreção. Aí, essa amônia que está no solo também é assimilada por outras bactérias que precisam da amônia para sobreviver. Essas bactérias são chamadas de nitrossomonas. Quando elas fazem isso, em um processo chamado de nitrosação, essas bactérias transformam a amônia em nitrito. E, mais uma vez, outras bactérias que existem no solo, chamadas de nitrobacter, transformam o nitrito em nitrato, em um processo chamado de nitratação. Agora, olhe um detalhe antes de continuar. Reparem uma coisa interessante. O nitrogênio, na forma gasosa, é simbolizado pelo N2. Quando é transformado em amônia, essa molécula passa a ser NH3. Olha o nitrogênio aqui, continua na molécula da amônia. Quando a amônia é transformada em nitrito, olha aqui, NO2-, o nitrogênio continua na molécula do nitrito. E quando é transformado de nitrito para nitrato, o nitrogênio também está presente. Legal? Então, vamos lá. Esse nitrato que foi transformado, uma parte dele será assimilado por bactérias, chamadas bactérias desnitrificantes. Meu Deus, que nome é esse? O que isso significa?
Desnitrificante significa transformar o nitrato em nitrogênio gasoso novamente. Então, parte desse nitrato volta para a atmosfera através dessas bactérias desnitrificantes. Tá, beleza. Só que agora, até agora eu não entendi como esse nitrogênio será assimilado por nós, seres humanos, e por alguns seres vivos. Lembrando que o nitrogênio ele é necessário para a fabricação de proteínas, aminoácidos e de DNA. E que nós, seres humanos, fazemos isso, o nosso corpo faz isso o tempo inteiro. E a outra parte do nitrato que não foi assimilado pelas bactérias será assimilado pelos vegetais. Opa! O nitrato será absorvido pelas plantas. O que tem no nitrato? Olha o nitrogênio aqui. Então, o nitrogênio entrou na cadeia alimentar. E um detalhe, existem plantas também que absorvem a amônia diretamente. Então, os vegetais, algumas espécies de vegetais, elas assimilam o nitrogênio através do nitrato ou através da amônia que está no solo. Então, a partir do momento que o nitrogênio foi assimilado pelas plantas, pelos vegetais, ele entrou na cadeia alimentar. Essa planta será consumida por um herbívoro, que aqui eu representei por um coelho, e este coelho servirá de alimento para outros animais, inclusive alguns seres humanos. Tem ser humano que come coelho. O grande barato deste momento é que o nitrogênio entrou na cadeia alimentar e, através dos seus consumidores, dos animais que irão consumir, serão, no final, consumidos pelos seres humanos. Então, nós iremos assimilar o nitrogênio através do alimento, que foi através dos organismos que fazem parte desta cadeia alimentar. Viu que interessante? E outro detalhe, estes animais, quando eles se excretam, eles também excretam amônia, assim como os vegetais, quando morrem, também são, através de bactérias decompositoras, são transformadas em amônia. Então, os animais que se alimentam das plantas, quando excretam, são transformados em amônia. E quando eles morrem, através de bactérias decompositoras, também transformam em amônia. E aí continua o ciclo. Viu que interessante? Agora deu para entender como o nitrogênio circula pelo ecossistema, pela natureza, e como nós, seres humanos, que precisamos do nitrogênio, assimilamos esse gás, já que nós não podemos fazer isso diretamente. Agora, vamos levar este ciclo do nitrogênio para dentro do aquário. Vamos falar do aquário marinho. O processo é bem parecido, tá? Nós temos, para começar, toda a produção de matéria orgânica feita no seu aquário, seja através dos restos de alimentos, seja através da excreção dos animais que ali estão, seja através da decomposição de alguns seres vivos que morreram. Então, toda essa matéria orgânica será decomposta através de bactérias e transformadas em amônia. Opa, bem parecido com o processo que a gente viu lá no início, até porque o ciclo é o mesmo. Então, essa amônia também vai ser transformada pelas mesmas bactérias em nitrito. E depois esse nitrito também será assimilado por outras bactérias e transformada em nitrato. Todos esses três compostos, amônia, nitrito e nitrato, são prejudiciais para os seres vivos que vivem no seu aquário, principalmente a amônia, tá? O nitrato, ele ainda pode ser assimilado por algumas plantas, então isso reduz um pouco a taxa de nitrato, mas ele, em grande quantidade, ele vai ser prejudicial, ele pode matar alguns peixes. E, além desses vegetais que podem assimilar esse nitrogênio,
nós também temos bactérias anaeróbicas, bactérias que não precisam do oxigênio para sobreviver. Então elas utilizam qual composto? O nitrogênio. Então lá no substrato existem essas bactérias anaeróbicas que em um processo de desnitrificação pegam esse nitrato, transformam em nitrogênio gasoso e ele sai do seu aquário através da evaporação. Nós temos também a TPA, as macroalgas e fontes de carbono. Então, quais as conclusões que nós podemos obter? É que o excesso de matéria orgânica no seu aquário é ruim, porque tem a produção de amônia, nitrito e nitrato em excesso. Só que todo aquarista é sagaz e vocês sabem que existem produtos que vocês colocam no aquário para acelerar a produção dessas colônias de bactérias. Então essas colônias de bactérias são importantes, porque elas transformam desde a matéria decomposta em amônia, nitrito, nitrato e depois isso é eliminado, ok? Espero ter ajudado mais uma vez. Se vocês gostaram das informações, cliquem em gostei, se inscrevam nos canais Aventuras Biológicas e Riff Marinho, ativem as notificações dos dois canais para vocês poderem receber novos vídeos, deixem nos comentários mais perguntas, mais dúvidas, para que a gente possa produzir outros vídeos para vocês, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo.